Uma das perguntas mais frequentes é: você acha que James Gunn fará um bom trabalho no filme do Superman? Hoje me proponho a responder, mas para fazer isso direito, nas últimas semanas revi todos os projetos que James Gunn escreveu e dirigiu. Desde seus primeiros filmes independentes pouco conhecidos, até seus projetos recentes em grandes produções e esquetes de paródias pornô de baixo orçamento. Isso existe? A ideia é analisar seu estilo de direção, recursos, acertos e falhas, para prever de forma objetiva ao final do vídeo se ele fará um bom filme do Superman considerando seu trabalho anterior. Então se prepare, pois hoje vamos levar o cinema de James Gunn a sério demais. Algumas regras antes de começar. A primeira é que vou focar nas produções que James Gunn escreveu e dirigiu. Não naquelas em que ele só escreveu o roteiro, como Scooby-Doo, ou naquelas em que só esteve envolvido na produção, como Brightburn. Por quê? A ideia é focar nos projetos em que James Gunn teve mais controle de tudo, como o roteiro do filme Dawn of the Dead, que é dele. Mas o filme foi dirigido por Zack Snyder, e dá pra notar algo diferente do estilo usual de James Gunn. O segundo ponto que acho que vale a pena esclarecer é que me considero bastante neutro nesse assunto de Snyder contra Gunn. Gosto muito do que Snyder fez com a Detective Comics, mas entendo perfeitamente todas as críticas e sou capaz de ver as inconsistências. Ele fica bravo, mas ele vê sim. Por outro lado, adoro o que Gunn fez com suas sagas como Guardiões da Galáxia, e estou empolgado com o que ele mostrou de Superman. Porém, há aspectos do Gunn que não me agradam, como um certo tipo de humor presente em Creature Commandos. Um dos primeiros filmes dele, que não é muito conhecido, deve ser uma das piores coisas que já vi na vida. Chegaremos a esse ponto ao analisar sua obra. É importante ressaltar que James Gunn tem um estilo único de escrita e direção evidente desde seus trabalhos iniciais. Uma característica óbvia do trabalho dele é que adora trabalhar com elencos semelhantes. Por exemplo, em seu primeiro filme, Slither, que fala sobre um parasita espacial que infecta pessoas, vemos rostos conhecidos e associados ao diretor, como Michael Rooker, mais conhecido por seu papel de John Doe, mas que apareceu em muitas outras produções de Gunn, e também Nathan Fillion, quem será Guy Gardner no filme do Superman. E também teve mudanças em muitas outras produções, incluindo os esquetes de paródia pornô. Dá pra perceber que seus amigos são muito leais. Em seu segundo filme, Super, filmado com um orçamento total de 2,5 milhões de dólares, em termos de Hollywood, isso é como 5 balas de morango. Teve Kevin Bacon, Michael Rooker, Ellen Aurelio Page e Rainn Wilson, trabalhando com o salário mínimo aceito pelo Sindicato dos Atores. Outro elemento que associamos muito com o cinema de Gunn é a maneira como ele utiliza as músicas. James Gunn tem uma grande habilidade para escolher as músicas de um filme. Elas soam perfeitas para o momento da trama e nos dizem algo sobre o personagem. Ao introduzir Peter Quill, Come and Get Your Love representa seu lado descontraído e irreverente. Alguém que mantém a calma nos momentos mais tensos. Mas aos poucos percebemos que é alguém que esconde a dor sob camadas de humor e nostalgia, o que faz você ver a cena de outra forma. O mesmo ocorre com People Who Die no início de O Esquadrão Suicida, uma música que enfatiza essa normalização da violência e dessensibilização diante da morte que Amanda Waller e sua equipe sentem. Gunn aproveita sua habilidade para nos fazer sentir as emoções que o filme precisa. O funeral de John Doe foi um dos momentos mais emocionantes do universo cinematográfico Marvel, graças ao uso de Father and Son, de Cat Stevens, uma canção que aborda o vínculo especial entre pai e filho. Meu momento musical favorito de Gunn é quando o pacificador toca Home Sweet Home no piano. Aqui, a rudeza de Chris contrasta com as delicadas notas do piano. O que parece um momento de profunda introspecção de um dos personagens mais violentos da Detective Comics, um espaço onde, através da música, Pacificador parece refletir sobre seu passado e as decisões que o levaram a estar onde está. E é aqui que precisamos falar sobre outro dos pontos mais importantes no cinema de James Gunn, que adora apresentar heróis que fogem do padrão. Os personagens de James Gunn são, em sua maioria, criminosos, marginalizados e pessoas quebradas, que em teoria não deveriam ser heróis, mas que eventualmente acabam se tornando. Em Guardiões da Galáxia, vemos um grupo de personagens imperfeitos desinteressados em ser heróis. Peter, por exemplo, era um ladrão que na primeira cena nem lembrava o nome da garota com quem tinha ficado. Rocket e Groot eram caçadores de recompensas, enquanto Drax e Gamora buscavam vingança pessoal. Contudo, eles são forçados a colaborar e resgatar o universo, pois aparentemente ninguém mais poderia fazê-lo. O Esquadrão Suicida. Os condenados são forçados a realizar ações para o governo, levando a situação a um novo patamar. No entanto, em um certo ponto da história, esses criminosos decidem agir corretamente e se sacrificar pelo bem comum.
E com o tempo, esses personagens mudam. Muitos deles têm um caminho de redenção, onde passam de heróis relutantes ou circunstanciais a verdadeiros heróis, como é o caso dos Guardiões. Ou também podemos falar de Pacificador, um nacionalista violento que eventualmente consegue despertar uma consciência e ser capaz de encarar seus próprios erros. Mesmo imperfeitos, esses personagens conseguem ser heróis nas situações certas. Gunn sugere que o heroísmo pode surgir de qualquer lugar. Se os personagens de Gunn são imperfeitos e ele gosta dessa linha cinza, o que diferencia heróis de anti-heróis? Então, o que ele acha de personagens como o Superman? Imagine um filme sobre super-heróis dirigido por James Gunn, estrelado por Dwight The Office, Elliot Page e Kevin Bacon. Assim foi o filme Super de 2010 e é... Estranha é um filme de baixo orçamento sobre Frank, um homem obcecado por 2 momentos de sua vida. O dia do seu casamento e o dia em que informou policiais sobre o paradeiro de um ladrão. Frank é um verdadeiro fracassado e sua esposa o deixa para ficar com um traficante no filme. Assim, Frank, após uma epifania religiosa em que sente ter sido tocado por Deus. Representado aqui por um alienígena de tentáculos fálicos, semelhantes aos que você vê em... Onde, pai? Onde? No primeiro filme de James Gunn, Slater está decidido a combater o crime e recuperar sua esposa, armado apenas com sua coragem e uma chave inglesa. Stilson. Faltavam engenhosidade e dinheiro, mas eis algo interessante. Neste filme, o heroísmo clássico visto em personagens como o Superman é representado por um super-herói cristão chamado Holy Avenger, considerado uma piada por todos, exceto por Frank. Isso porque Frank é retratado como um personagem desajeitado, ingênuo e... ele era meio imbecil. O filme funciona como uma crítica ao super-herói de moral perfeita, zombando de vários clichês do gênero. Mas será que é bom? O filme é um dos piores que já vi. Falaremos sobre isso quando chegarmos à sessão sobre o humor de James Gunn. Porém, se você observar, a mensagem é coerente com o que já vimos nos filmes do Gunn. Porque seus protagonistas geralmente são personagens falhos que fogem do estereótipo do herói perfeito, mas eventualmente encontram um caminho para a redenção. O interessante é que James Gunn vai fazer um filme sobre o Superman, o herói mais clássico de todos os tempos. Portanto, veremos como Gunn lidará com um tipo de personagem e abordagem inéditos para ele. O grande trunfo de James Gunn é sua habilidade em nos fazer sentir empatia pelos personagens. E não apenas pelos personagens principais que ele desenvolve ao longo do tempo, como Rocket, desenvolvido em 3 filmes. Mas ele também consegue o mesmo resultado com personagens de apoio que inicialmente não tinham arcos emocionantes, como Yondu. Um caso que me impressionou, pois no primeiro filme ele foi apresentado basicamente como antagonista. Um obstáculo a ser superado, pelo qual não sentíamos nada, mas em Guardiões da Galáxia Vol. No 2, Kong ganhou uma subtrama de paternidade com Peter, que acabou sendo concluída de forma extremamente emocionante. Na verdade, muitos comentários na internet afirmam que a morte dele foi mais triste do que a do Superman em Batman vs Superman. Apesar de adorar Batman vs Superman e o Superman, honestamente, a morte de John Doe me deixou mais triste do que a do Clark. Guardem este vídeo, pois depois verão que eu disse isso. Porém, também devo dizer que às vezes sinto que Gon exagera nesse recurso. Um caso muito claro pra mim. Vemos isso na série Comandos das Criaturas, onde cada um dos personagens tem seu momento emotivo, criado especificamente para nos fazer derramar uma lágrima. De governo interino roubou a Dr. Fósforo. E é aqui que eu já não gosto, porque nesse ponto já parece manipulação emocional ou chantagem. Pra piorar, nessa série sinto que não leva a lugar nenhum. Narrativamente, o Gon parece escolher o caminho fácil, com aquela típica história emotiva. É nesse momento que sinto que algo está errado. O que é certo é que no filme do Super-Homem, teremos momentos muito emocionantes. Podemos ter certeza de que pelo menos um envolverá o Krypto. James Gunn usa os animais em seus filmes de uma forma muito particular. Com certeza você não tinha notado que James Gunn usa os animais em seus filmes como símbolo de bondade ou virtude. Pense assim, para mostrar que um personagem é mau, vemos ele maltratando um animal, como na cena do Savant com o canário no início de O Esquadrão Suicida. O pai do pacificador machucando a Eagly, ou basicamente todo o arco narrativo do autoevolucionário em Guardiões da Galáxia Volume 3. E quando ele quer mostrar que um personagem é bondoso, observamos sua conexão com animais, como o rato em Sanguinário, Pacificador e Eagly. E Adam Warlock, com seja lá o que isso for. Para ele, é como se os animais pudessem enxergar além dos crimes passados desses personagens e perceber um heroísmo latente. O último ato heróico dos Guardiões da Galáxia, uma equipe de ex-criminosos e caçadores de recompensas, foi resgatar animais de uma nave quase explodindo. Lembremos que eles já tinham salvado todas as crianças e a tripulação daquela nave, mas só foi quando salvaram também os animais. O ato de heroísmo foi consumado e o arco de redenção dos personagens concluído. Por isso, acredito que Krypto será um personagem crucial na trama do Superman, pois sinto que Gon fará isso. Representar a pureza emocional do Superman. E até mesmo
existe a possibilidade de que Krypto seja o vínculo entre este filme e o longa da Supergirl, que será baseado em um quadrinho onde Krypto... O que acontece com o Krypto pai? Não, nada. Eu digo que nos comentários já falaram o que aconteceu com o Krypto nesse quadrinho. Ei, acabei de postar no meu Instagram uma infografia gratuita sobre como James Bond percebe os heróis através de sua filmografia. Também postamos de 3 a 4 vídeos originais semanalmente, com temas diversos não abordados aqui. Recentemente falei sobre a polêmica do MrBeast com o México, a série do Eternauta e uma piada censurada do Seth Rogen, além de infográficos sobre vários temas da cultura geek. Estamos nos dedicando muito ao conteúdo e seu follow nos ajudaria bastante. Quando terminar o vídeo, pode me seguir. Ei, quando terminar o vídeo. Outra característica marcante de Gon, principalmente desde Guardiões da Galáxia, é sua habilidade em formar grupos de personagens que funcionam muito bem juntos. Algo que também vimos em O Esquadrão Suicida e Pacificador. É preciso dizer que, ao fazer isso, ele basicamente ignora as regras. A personalidade canônica que esses personagens têm nos quadrinhos, ele modifica as características canônicas dos personagens, tornando-os mais interessantes para a tela. E acima de tudo faz com que funcionem muito bem juntos. Esse é um recurso que ele aplica muito bem e eu não vejo problema nisso, porque na verdade ele faz isso com personagens que quase ninguém conhece. Por exemplo, acho que a versão dele do Pacificador é bem mais original e cativante que a dos quadrinhos. Vale ressaltar que esse recurso não funciona com personagens famosos da cultura pop, como Superman, Lex Luthor ou Lois Lane. As pessoas já têm uma ideia clara de como os super-heróis são, por isso coloquei outros super-heróis no filme do Superman. Guy Gardner, Mulher Gavião, Metamorfo e Senhor Incrível estão ali para tornar esse time divertido de assistir. Eles são a forma de Gunn maximizar suas habilidades, sem prejudicar personagens como o Superman. Acho inteligente, pois assim Gunn pode brincar com seus pontos fortes sem entrar em território totalmente desconhecido. Outra característica de James Gunn, e acho que é a mais polêmica de todas, é seu estilo de humor. Você já percebeu que muitos personagens nos filmes de James Gunn agem de forma estranha? Como se tentassem trazer a expressividade dos quadrinhos para a tela, exagerando as situações cotidianas. Como se a membrana entre a realidade e a festa fosse tênue, como se fossem idiotas. Sim, mas isso tem um motivo. James Gunn geralmente pede aos seus atores um tom meio farsesco na atuação, pois funciona bem para o tipo de história que ele deseja contar. Drax tem diálogos quase ridículos, mas Gunn contrasta seu jeito com seu passado trágico, no qual perdeu a família. Ele nos leva da comédia ao drama rapidamente. Eu sou muito horrenda. Você é horripilante demais? Sim. Essas fontes termais me lembram de uma vez que levei minha filha aos lagos esquecidos do meu planeta. E ao contrário também do drama para a comédia, o que faz com que seus filmes pareçam uma montanha-russa de emoções, onde as cenas tristes e cômicas se equilibram mutuamente. Por isso você sai do cinema emocionado, mas também rindo, o que as pessoas adoram. Na verdade, ele não é o único diretor que faz isso. O cinema de Wes Anderson também apresenta atuações exageradas. Vale esclarecer que, apesar de hoje em dia James Gunn já parecer ter um estilo bem definido, nem sempre foi assim. Por exemplo, em Super, muitos personagens, ao que parece, têm esse estilo de atuação, mas a temática, a premissa e algumas situações parecem confundir o espectador. Portanto, não fica inteiramente claro se é de fato uma atuação farsesca ou apenas uma atuação meio ruim. Por outro lado, seus sketches de James Gunn pornografia geral, porn, funcionam muito melhor, porque pelo menos fica claro que é uma paródia. Como você pesquisou isso na internet? Foi meio estranho, senti como se o YouTube estivesse me julgando. Quando você procura os sketches de James Gunn, sim, tenho muitas entrevistas que podem te ajudar. James Gunn? Sim, claro, sei o que você quer saber. Tenho muitas coisas sobre o filme do Superman, como o trailer James Gunn, Sociedade Anônima. James Gunn? Sasha? Ah, claro, Sasha Calle, a Supergirl do filme Flash. Já, você já colocou um G. E um R. Ah, claro! Quer a outra Sasha famosa? Por quem me toma? Não sou o YouTube laranja. E bem, esse é outro ponto de James Gunn sobre o qual precisamos falar. Desde seus primeiros trabalhos, é evidente que Gunn adora humor. Que tem a ver com situações, referências ou atos sexuais. Por exemplo, dê uma olhada em como eram os parasitas espaciais do seu filme Slither, algo que depois ele replicou no filme Super. Nesta cena, em que o protagonista está sendo tocado por Deus na mente dele, esse era literalmente Deus. Para mim, muitas dessas piadas não são muito engraçadas. É como o garoto que fica desenhando pênis no caderno e depois ri. Ele disse pênis, você também? Tipo, sabe? É assim que James faz com os tentáculos. Bundas. O pior de tudo é que antigamente ele levava o seu humor edgy ainda mais longe.
ele enfrentou grandes problemas devido ao ressurgimento de antigos tweets onde fazia piadas sobre temas como família e computador. Considerando esse contexto, alguns trechos dos roteiros dele soam problemáticos. Em Slither, por exemplo, há uma conversa entre Michael Rooker e uma garota mais jovem que ele, onde ela diz que estava disposta a ter relações com ele, desde que tinha 10 ou 11 anos. Já em Super fica definido que o personagem de Elliot Page, antes Ellen, tem 22 anos, mas basicamente funciona no filme como o Robin desse Batman, e traz entusiasmo ao personagem de Frank. Nenhum deles é menor de idade, mas na tela parece estranho. A questão de James Gunn e seu passado parece um tema para um vídeo separado, talvez melhor desenvolvido por um detetive ou algo assim. Inscreva-se, pois aparentemente esse vídeo está chegando. James Gunn afirma que foi uma fase de imaturidade, na qual queria ser provocador e edgy. Para ser justo, na saga Guardiões da Galáxia, vemos um diretor mais maduro com maior controle de suas produções. Até onde ele leva o humor? Não faço ideia de como ele passou dessas paródias pornô. A Disney dizer sim, eu te dou as chaves dessa franquia de milhões de dólares, acho que é um daqueles casos de Hollywood em que alguém tropeça pra cima. Acho que essa maturidade também se deve ao fato de que a Disney não deu carta branca pra ele em Guardiões da Galáxia, e Gunn sabia que precisava seguir certas regras e um certo tom que pudesse funcionar dentro do universo cinematográfico da Marvel. Porque, honestamente, ainda assim, quando o estúdio não o limita, ele tem um estilo de humor provocativo que, sinceramente, não me agrada. Como visto em Comando das Criaturas, o bom é que a Warner provavelmente vai supervisionar bem o Superman, e eu acho que James Gunn funciona melhor dessa forma. Apesar do seu passado provocador e do humor adulto, ele é muito bom quando faz produções mais familiares, como vimos no especial de Natal dos Guardiões da Galáxia. E ele também é excelente ao retratar momentos heróicos, épicos, onde a ação e as emoções chegam a um clímax que faz você sentir que todo o filme valeu a pena. Uma característica que ele poderia aproveitar bem no filme do Superman. Então, com tudo isso em mente, precisamos nos perguntar, baseando-nos no trabalho anterior dele, será que James Gunn vai fazer um bom filme do Superman? Na minha opinião, gostei muito de todas as produções dele desde Guardiões da Galáxia, exceto Creature Commandos. Embora seu trabalho anterior seja horrível, na minha opinião, mas enfim, estava fácil para ele. Acredito que ele amadureceu como diretor, mesclando bem o humor, as cenas emocionantes e a ação. Assim, você sentirá que assistir aos filmes dele é uma experiência cinematográfica completa. No entanto, é preciso esclarecer que ele nunca retratou um personagem como o Superman. Como Gunn geralmente aborda anti-heróis e personagens imperfeitos mostrando seu caminho para a redenção, isso difere significativamente de falar sobre o Superman. É a única vez em sua filmografia que ele retrata um herói de moral mais clássica, em forma de paródia através do super-herói cristão Holy Avenger. Por outro lado, Gunn costuma usar referências sexuais e humor ácido para fazer rir, algo que não combina muito com o Superman, mas duvido que ele vá usar isso. Mas é importante destacar que ele também já nos mostrou que é muito bom, com temas familiares, equilibrando bem os momentos melosos e o humor para que a história fique no ponto ideal. Talvez ainda não vimos James Gunn trabalhar com um personagem como o Superman. Mas quando a Disney deu a ele as chaves da franquia milionária dos Guardiões da Galáxia, também não tínhamos visto isso. Ele também não tinha feito nada de bom na carreira dele, não é? Ainda assim, ele transformou esse grupo de rejeitados, desconhecidos e marginalizados. Na melhor trilogia do universo cinematográfico Marvel, será que ele conseguirá o mesmo com o Superman? Apesar de seus pontos fracos, eu acredito que atualmente Gunn tem o talento, o conhecimento e a maturidade para conseguir isso. Agora só resta esperar até julho para ver se não terei que engolir minhas palavras. Não me decepcione, Gunn, por favor. Ele ficou muito mal com a Liga da Justiça. Ficou um mês inteiro reclamando e reclamando e reclamando. Não esqueça que a infografia sobre James Gunn e o heroísmo já está no Instagram. Confira também outros vídeos relacionados ao novo filme do Superman. Se você curte esse conteúdo, me siga. Aqui a gente leva a cultura pop muito a sério. Por hoje é só. Sou o Geo, o Monitor Geek. Continue vendo além do óbvio. Valeu!